Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho falar hoje sobre a salvação e sobre a questão de conservar-nos salvos. Você que tem certeza que tem o Espírito Santo, você que tem certeza que foi batizado com o Espírito Santo, eu estou te dizendo, meu amigo, minha amiga, que a salvação ela não está garantida. Uma vez que você tem o Espírito Santo, uma vez que você tem agradado a Deus, você tem que cuidar dessa dádiva que é o Espírito Santo, que foi derramado sobre a sua vida, para que você possa ser salvo. Isso está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 11, né? No versículo 11, mais especificamente, mas eu vou dar aqui um resumo. Você sabe que o Senhor Jesus, ele escreveu 7 cartas para as igrejas que estão em Apocalipse. E a maioria delas, né, na verdade praticamente quase todas, o Senhor Jesus criticou o trabalho. Mas uma em especial, que foi a carta à igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus elogiou o trabalho deles. Né? Veja bem, ele falou assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar aos seus pés, e conhecer que eu te amei. Então ele reconheceu que aquela igreja tinha pouco recurso financeiro, né, poucos recursos monetários, mas ele elogiou que, por mais que tinham dificuldades financeiras aquela igreja, né, ele diz que guardava o nome do Senhor Jesus. Por mais luta que eles passavam, por mais dificuldades que eles enfrentavam, eles guardavam o nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, honravam a sua palavra, honravam os seus mandamentos. E contudo também eles eram perseguidos. Contudo eles eram perseguidos. A Bíblia diz que Jesus disse que faria aqueles que dizem que eram judeus, mas não são, aqueles que eram da igreja de Satanás, reconhecer que Jesus era com ele. Ele falou, não se preocupe com aqueles que te perseguem, aqueles que dizem ser judeus e não são, aqueles que dizem ser cristão e não são, aqueles que dizem crer em mim e não creem, mas esses eu farei vir até vocês e mostrarei que eu sou contigo, mostrarei que eu te amei. Então Jesus disse que ia mostrar para eles a grandiosidade do seu poder, da sua bondade, através do povo da igreja de Filadélfia. Muito interessante isso, né? Você não precisa medir força com aquele que te persegue, você não precisa provar nada para aquele que te persegue. O Senhor teu Deus fará isso por você. Então veja bem que aquela igreja tinha poucos recursos financeiros e eram muito perseguidas. Aí ele continua, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar o que habita sobre a terra. Então Deus prometeu, o Senhor Jesus prometeu, em guardar aquela igreja também no momento da grande provação. Embora eles guardavam a palavra do Senhor Jesus, embora eles guardavam os seus mandamentos, então Jesus também prometeu proteger no dia da grande provação. Olha que troca maravilhosa, olha que reconhecimento maravilhoso, olha aquelas pessoas que servem a Deus, olha o quanto ela ganha por servir a Deus. É muito maravilhoso isso, né? Ser salvo é ser assim, é estar guardado por Senhor Jesus, é estar sobre o seu reino, é estar sobre a sua proteção. Então, minha senhora, meu senhor, busque a presença do Espírito Santo, guarde a palavra do Espírito Santo, lute pela tua salvação, porque Jesus quis dizer que o povo dessa igreja estava salvo por aquele momento. Para eles continuarem a fazer essa obra que estão fazendo, que isso estavam sendo para a justiça deles, eles estavam sendo abençoados, eles estavam salvos naquele momento. Mas também o Senhor Jesus adverte aqui, ele fala assim, venho sem demora. Ele disse, não voltei ainda, mas eu venho, sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então aquele discurso de uma vez salvo, sempre salvo, não está sendo claro aqui. Isso aí tem pessoas que falam, uma vez batizado, sempre batizado, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez eu estou salvo pela graça de Deus. Não, pessoal. Olha o que ele falou aqui, venho sem demora, lá em Apocalipse 3:11. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse,
Se você não conservar, não vigiar, podem tomar a sua salvação, pode impedir que você seja salvo. Então vigia, conserva, toma conta, luta, cuida do que você tem para que ninguém tire a sua coroa. Então é muito importante a gente estar na presença de Deus, não só entrar, mas o mais importante do que entrar na presença de Deus, o mais importante do que ser salvo é manter-se salvo. Então eu te convido a estar conosco na Igreja Pentecostal Caminho das Águas, todas as quarta-feiras e domingo, para aprender sobre a salvação, para aprender sobre esse assunto maravilhoso, porque você já deve ter ouvido, né? Nós estamos salvos pela graça, nós não estamos salvos porque Jesus morreu por nós, já estamos salvos, não. Então ele disse, venha sem demora, conserva o que tens, ou seja, ele está dizendo, conserva a tua salvação, cuida dela, porque alguém pode te roubar essa salvação, você pode perder ela, não está garantido ainda. Então você cuida, você garante, porque hoje você está salvo, amanhã você pode não estar salvo. Então, meu amigo, minha amiga, esse discurso que nós estamos salvos pela graça vem em contramão àquilo que Deus está dizendo. Você está salvo? Então mantenha-se salvo. É muito importante buscar a salvação e mais importante do que isso, depois de ter conseguido ela, manter-se salvo na presença do Senhor Jesus. Aquele abraço, que Deus te abençoe, se inscreva no canal aí, se inscreva, compartilhe e acione aí aquele botãozinho para que quando eu colocar vídeo novo nesse canal, chegue até o Senhor, até a senhora. Deus te abençoe, um grande abraço, que o Espírito Santo derrame muitas bênçãos sobre a sua vida, e se você não está no caminho de Deus, busca esse caminho, entra nesse caminho, porque não há salvação, não há vida a não ser no Senhor Jesus. Aquele abraço, Deus abençoe.